Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou Alessandro Prisso, sou o devoto e venho falar para vocês hoje sobre o santo do dia de hoje. Hoje é dia de São Jerônimo, um dos santos mais importantes para o cristianismo e principalmente para a Igreja Católica, tá? Quem foi São Jerônimo? Vou falar para vocês quem foi, tudo que ele fez e tudo, mas eu já adianto que ele foi o tradutor que gerou a nossa Bíblia, tá? Chamada de Vulgata Latina. Foi ele que traduziu a partir da Bíblia hebraica original para o latim e o que temos hoje como Bíblia. Estou falando da Bíblia original, tá? Não a Bíblia utilizada pelos protestantes, que é uma Bíblia adulterada, no qual eles retiraram livros que não eram de interesse para eles. Enfim, eu não estou aqui para fazer uma crítica, mas a verdade tem que ser dita. A Bíblia protestante não é igual à Bíblia católica, que tem todos os livros. Eles retiraram alguns livros da Bíblia original. E hoje em dia, as seitas protestantes, cada uma possui uma Bíblia da forma que lhe interessa. Eu já achei várias versões diferentes da Bíblia, cada uma seguindo o interesse daquele pastor que está à frente da igreja. Então estamos falando aqui da Bíblia católica, tá, pessoal? Só um minuto. Perdão, pessoal, estou esperando o dia inteiro para a obra aqui do lado parar com essa maquita, a manhã inteira com isso. Parou agora de tarde, parece que porque eu vim gravar, volta com esse inferno na minha cabeça. Perdão, pessoal. Espero que não esteja atrapalhando o áudio. É um vídeo muito importante. Hoje, inclusive, eu ia gravar vídeos do curso, não vou gravar só depois da missa à noite, por causa dessa barulheira que não para de forma nenhuma. Então vamos falar sobre São Jerônimo. Olha, São Jerônimo ele nasceu em 347 depois de Cristo, viveu 73 anos, vindo a falecer em 420. Jerônimo era do Estridão, que é uma localidade na fronteira entre a Dalmácia e a Palestina. E ele veio a falecer na cidade de Belém. Ele foi um estudioso. Ele foi um grande estudioso. Ele tem muitas obras que eu vou falar. Ele foi um gramático, ele foi filósofo, ele conhecia o hebraico, ele conhecia o grego. Enfim, ele teve uma grande cultura. Ele praticava uma penitência, na verdade, volto mais um tiquinho, quando ele esteve na cidade de Antioquia, por volta de 373, 374, ele foi acometido de uma doença muito grave. Uma doença que acometeu ele e alguns companheiros dele que acabaram falecendo. Ele não faleceu. Mas durante a convalescência, ele teve uma visão de Deus, o que levou ele a abandonar todos os estudos clássicos de filosofia, de línguas, etc., e abraçar apenas a dedicação a Deus. Neste ponto, ele adotou um modo de vida chamado de penitência asceta, tá? Penitência asceta é uma forma de penitência muito drástica, tá? Com renúncia dos prazeres, com o abraço de insatisfações, de necessidades básicas, no qual está incluído o celibato, um jejum constante e a mortificação em seus diversos aspectos, tá? Em 1378, 1379, não se tem o ano certo, ele foi ordenado presbítero pelo bispo Paulino de Antioquia, assim passando a pertencer
oficialmente a Igreja Católica. Em 382, ele foi convocado a Roma, junto com outros teólogos, tá? Porque ele ia participar de uma comissão para terminar com a cisma na cidade de Antioquia. O que é a cisma na igreja de Antioquia? Cisma é quando existe uma divergência dentro da igreja que não contraria os dogmas e os preceitos, tá? Se contraria dogmas, se contraria preceitos, é heresia. Se não contraria os dogmas, não contraria os preceitos, é chamado de cisma. A cisma que acontecia na época era que dois autoclérigos alegravam-se patriarcas de Antioquia. E foi feita uma comissão, em 382, do qual Jerônimo, entre outros, fazia parte, para poder resolver a questão. Tá? Aqui é minha colinha orientadora. Olha, ele fez uma revisão completa da Bíblia Latina, chamado Vetus Latina, tá? Que foi através de manuscritos gregos do Novo Testamento, ok? Muitos manuscritos foram escritos em grego, tá? Muito da cultura cristã original foi escrita em grego e hebraico, tá? E, logicamente, a língua grega não era uma língua de domínio fora do Império, porque é uma língua muito difícil. E depois da adoção do Império Romano, que o Império Romano adotou o cristianismo, ele adotou a língua latina, o latim, como língua oficial do Império, sendo o grego relegado a uma segunda categoria, tá? Ele atualizou também o Saltério, que é o livro dos Salmos, tá? Baseando-se num outro documento chamado Septuaginta grega, tá? É uma versão da Bíblia hebraica, uma versão da Bíblia original, traduzido para o grego koiné, tá? Ele se baseou na Septuaginta, mas ele não gostava muito da Septuaginta, porque a Septuaginta foi feito um concílio entre os judeus. Deixa eu só ver, eu anotei um nome aqui do concílio. Concílio de Jamia, entre o alto rabinato judaico da época, e chegou-se à conclusão que a Septuaginta tinha erros de tradução do hebraico para o grego, e ela tinha uma forte tendência helenística. O que acontece? O helenismo começou com Alexandre o Grande, e ele era uma tentativa de, um objetivo, né, de divulgar e inserir a cultura grega em todo o Império Grego da época. Então a Septuaginta tinha essa pegada, digamos assim, helenística, o que não era interessante porque fugia daquela filosofia original que a Bíblia tinha que ter, que era a transmissão da palavra de Deus gerada pelos apóstolos e seus documentos diversos escritos, tá? Olha, em 385, ele abandonou Roma, depois de ser perseguido lá no meio social, até por membros da própria igreja. Ele era, pela sua inteligência, pela sua capacidade, ele era tomado como mentor espiritual por várias pessoas. Uma moça que tinha uma vida de prazeres se voltou à religiosidade. Muitas mulheres nessa época se voltavam à religiosidade com tendências monásticas, não é monárquicas, monásticas, de monastério, tá? Porque a vida, a sexualidade naquela época em Roma era um absurdo, era uma promiscuidade enorme. Então muitas mulheres, para sair dessa vida promíscua,
Nós sabemos que naquela época a mulher era uma figura relegada às segundas categorias e o patriarcado de forma muito abusiva sobre elas. Elas não podiam se negar a realizar, mesmo as mulheres mais ricas de alta nobreza. Então muitas delas abraçavam a igreja, abraçavam a vida monástica, porque existia o celibato, tá? E elas não podiam ser tocadas dessa forma. E ele implantou essa penitência tão feroz para essas mulheres que o procuravam, e uma levou isso tão ao extremo que ela acabou falecendo. Ele foi acusado de culpa pelo falecimento dela, e acabou que ele abandonou Roma, voltou para Antioquia, e duas mulheres o seguiram. Uma chamada Paula, que foi canonizada como Santa Paula, e outra sua filha chamada Blesila, tá? O acompanharam. E os três, juntamente com o bispo Paulino de Antioquia, bispo de Antioquia, saíram em uma peregrinação por toda a Terra Santa até chegar no Egito. Quando chegaram no Egito, ele teve contato com os monges do deserto e com Santo Antão que tem ganhado cada dia mais. Eu estou estudando a biografia de Santo Antão que tem ganhado cada vez mais o amor e um lugar no meu coração. Foi assim, eu já gravei vídeos sobre ele, devo gravar outros vídeos sobre ele. Ele foi maravilhoso, ele fez curas, ele estudou, ele combateu heresias, ele combateu demônios, ele foi fantástico. Muito bem, então agora vamos falar sobre as suas obras. Em 382, ele publicou uma correção da Vetus Latina, que é do Novo Testamento. Essa foi uma das principais obras dele. Em 390, ele editou a Vulgata Latina, que é uma tradução da Bíblia hebraica original. Há muitos cristãos, muitos estudiosos, muitos teólogos, inclusive Santo Agostinho, foi não recomendaram, digamos assim, não é que foi contra, não é que foi opositor, eles não recomendaram a utilização da Bíblia hebraica, mas recomendavam a utilização da Septuaginta. Santo Agostinho, inclusive, disse que o escrito da Septuaginta apresentava sinais de iluminação pelo Espírito Santo. Mas Jerônimo se manteve firme em sua tendência e utilizou a Bíblia hebraica original. E eu não emito opinião, eles são santos, eles são estudiosos. Quem sou eu, na minha pequenez, para poder emitir qualquer opinião sobre as suas decisões? E é a Bíblia que hoje nós utilizamos, tá? Olha, São Jerônimo, ele tem várias homilias sobre vários livros da Bíblia. Homilia, para quem não sabe o significado, é aquele sermão que o padre faz durante a missa. Ele tem 14 homilias de autoria própria do livro de Jeremias, tem 14 do livro de Ezequiel, tem 2 sobre os Salmos, tem 39 sobre o Evangelho de Lucas e 9 sobre o livro de Isaías. E além disso, ele tem inúmeras biografias sobre a vida de santos. Dessa forma, ele é o patrono de acadêmicos, de tradutores, de estudantes e até de arqueólogos, porque ele publicou alguns estudos também que contribuíram muito no entendimento da topografia de Israel. Então, pessoal, São Jerônimo foi uma pessoa fundamental para a doutrina que nós possuímos hoje como base para a nossa fé
o nosso trabalho, os nossos estudos. Através dos estudos dele, ele produziu as escrituras sagradas, ele compilou e traduziu as escrituras sagradas como nós conhecemos. Essa daqui inclusive, é uma de muito amor, de muito carinho. Essa daqui pertenceu à minha saudosa avó. Deixa eu ver se eu acho a data. Olha só, gente. Olha a qualidade das figuras dessa Bíblia. Olha aqui. São João Paulo II. Ela é datada. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem muitas figuras maravilhosas. 1962, tá? Ela é uma Bíblia em português, tá? Ela é uma Bíblia em português, mas ela é de origem romana, tá? Tanto que está aqui: Imprimatur in curia arte Mediolani die. Está escrito em latim. 21/3/1962. Tá? Ela é uma Bíblia em língua portuguesa, mas de origem, ela é originária de Roma, está catalogada em latim no ano de 1962, pertenceu à minha avó e com muito orgulho ela hoje está no meu altar. Mas essa Bíblia, ela não simplesmente faz parte do meu altar. Ela é aberta, ela é lida e ela é estudada. Então, pessoal, essas escrituras sagradas norteiam a nossa vida, juntamente com o bom senso, juntamente com a tradição, juntamente com os dogmas, e essa é o nosso roteiro para a vida espiritual. É de extrema importância, é de extrema consideração, é a coisa mais importante, a referência mais importante que temos sobre Deus, sua palavra, sobre sua doutrina, sobre seu caminho disponível na nossa vida, tá? Eu fico muito triste porque os protestantes, em seus devaneios, acusam os católicos de não lerem Bíblia, de não estudarem, sendo que os católicos foram os maiores estudiosos da Bíblia até hoje. E até hoje estudamos a Bíblia. E até hoje todos aqueles que se dedicam à religião, pelo menos um versinho leem por dia e refletem sobre aquilo, tá? Essa Bíblia, a nossa Bíblia, é baseada nessa tradução na Vulgata Latina de São Jerônimo, que foi baseada na Bíblia hebraica original. Não tem mudanças, não tem adequações como são as Bíblias protestantes hoje. Então, enfim, eles nos atacam, nos acusando de coisas que eles mesmos fazem e fizeram. Temos que ter paciência, como disse o Senhor Jesus: Pai, perdoai-nos, pois eles não sabem o que fazem. Esses são os protestantes no dia de hoje. E eu tenho sido extremamente atacado em redes sociais pelos protestantes, extremamente atacados. Tenho sido atacado por católicos, porque nós temos um princípio, um voto da obediência é muito importante. E eu vejo postagens falando mal do Santo Papa, pegando partes de falas dele desconexas de contexto e criticando, como se alguém daqui de baixo tivesse a capacidade e tivesse a qualidade para poder criticar o Papa, suas falas e suas decisões. As pessoas nesse mundo moderno perderam noção de todos os limites e se acham capazes de julgar tudo e a todos.
Eu já vi uma parte de um escrito no qual Padre Pio, São Padre Pio, me perdoe, o Santo São Padre Pio, na época que era vivo, mesmo depois de perseguido, mesmo depois de julgado, um homem veio falar mal de um bispo para ele. Ele falou: quem você acha que é para falar de um bispo da igreja? Se ele possui erros em sua vida, que ele seja julgado por Deus e pela igreja, não por qualquer um. E hoje em dia, qualquer um se acha no direito de julgar o Papa. Se ele não é um bom Papa, se ele está cometendo heresias, se ele está cometendo cisma, que seja julgado pelos cardeais, seja retirado daquele posto e seja colocado outro. Mas se os cardeais não tomam essa atitude, quer dizer que tudo que o Papa faz está em acordo com os dogmas e com as leis da igreja. Aí vem um fulaninho de 15 anos de idade, porque é coroinha e ajuda na igreja, e se acha o foda dos fodas, a nata da cocada preta, e vem julgar o Papa, e vem me acusar de que eu não sou católico. Olha que absurdo que o moleque fala. É um moleque. Mas enfim, uma falta de respeito com as pessoas, com a história de vida das pessoas, com a idade, porque essa barba branca aqui não tá na cara desses moleques, está na cara de um homem bem vivido. E a sociedade de hoje está produzindo essas pessoas que não têm respeito, que não têm medidas, que não têm bom senso e que vivem de uma forma radical, sem conhecimento de causa. A pessoa quer ser radical, mas não conhece nem o princípio da doutrina. E se acha no direito de criticar o Santo Padre. Para quem não sabe, o Santo Papa realizou um milagre na sua visita em Singapura, ainda em vida. Um garoto mudo começou a falar só do Papa, fazer uma oração para ele. Isso é verdade, isso foi filmado. Então, pessoal, São Jerônimo, fechando o vídeo sobre São Jerônimo, um santo de extrema importância para a nossa caminhada, para a igreja o que se tornou, para a caminhada em Cristo como se tornou. Hoje é o dia deles, rezemos a São Jerônimo. Ok, pessoal? Deixo vocês por aqui. Na descrição do vídeo está os contatos do convento com o Frei Jorge, para a gente poder ajudar. Eu tenho podido ajudar muito pouco, eu tenho feito pouquíssimos atendimentos. Depois que eu me converti ao cristianismo e abandonei a bruxaria, abandonei os rituais de bruxaria, abandonei a magia negra, já me confessei sobre tudo isso, os clientes sumiram, ninguém procura, ninguém quer oração, ninguém quer rezar, ninguém quer trabalhar, ninguém quer quebrar as demandas em sua vida, ninguém quer o bem. As pessoas procuravam muito para fazer o mal. Agora, quando a gente oferece, vamos fazer uma sequência de orações, uma ritualística de orações, de oferendas no altar para desatar nós, para abrir caminhos. Vamos pedir a Nossa Senhora desatadora de nós, a Santa Expedita. As pessoas não querem. As pessoas querem, se você falar que é bruxaria, que é com entidade fulano, que é com entidade ciclano, aí as pessoas querem mais caminhar no caminho de Jesus Cristo que os santos e anjos caminharam. As pessoas não querem, infelizmente. Então ficamos assim. Por favor, deem um like, ajudem a divulgar esse vídeo, ajudem a chegar com a mensagem de São Jerônimo a todos os ouvidos. Até mais.